Boa noite a todos. Nós estamos aqui na terceira palestra do 22º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Eu tenho o prazer de estar aqui com o Dr. Juliano Vilela Borges dos Santos, que falará sobre o marco legal do hidrogênio de baixa emissão. Ele é mestre em Poder Legislativo, Ciências Políticas pela CEFOR, Câmara dos Deputados, especialista em políticas públicas no setor de energia, graduado pela UNB em Direito e Engenharia Elétrica pela UFG, é professor voluntário da Faculdade de Direito da UNB e atua como consultor legislativo do Senado, com um cargo técnico e apartidário que fornece assessoramento legislativo aos senadores. Atua nas comissões e mesa diretora da Casa, já atuou como consultor legislativo da Câmara dos Deputados e como assessor e coordenador geral do Ministério de Minas e Energia, e possui 18 anos de experiência profissional em formulação de políticas públicas, regulação e regulação nos setores de energia elétrica, petróleo, gás natural e mineração. E justamente esse tema é um tema atualíssimo, né? Por se tratar de uma discussão que ocupou o legislativo brasileiro durante muito tempo e resultou em produção legislativa relevante para o futuro da exploração de hidrogênio de baixa emissão. Então, ninguém melhor do que ele para nos dar uma palestra sobre como que foi esse processo e, e, e como que efetivamente se estabilizou o nosso marco legal do hidrogênio. Então, novamente agradecendo ao Juliano pelo espírito público e pela contribuição ao ciclo de palestras. Eu passo a palavra para o nosso palestrante. Muito boa noite, professor. Boa noite a todos e todas que acompanham a palestra. É uma alegria muito grande estar aqui. É uma alegria muito grande poder contribuir para o ciclo de palestras da Faculdade de Direito. A Faculdade de Direito, enfim, a nossa alma mater, e nos alegra muito poder contribuir nesse ciclo, nos honra bastante. O professor me honra bastante com esse convite. Tive a alegria de ter sido orientado pelo professor Márcio Iori, uma pessoa que teve forte influência na minha formação acadêmica, e, mais uma vez, reitero minha alegria de estar aqui com todos e com todas. Bom, o marco legal do hidrogênio de baixa emissão de carbono, na verdade, ele é composto por duas leis, conforme nós vamos tratar mais adiante. Mas ele veio num contexto muito de um senso de emergência relacionado à transição energética. A transição energética no mundo, ela assumiu papéis muito relevantes, tanto em razão dos desdobramentos do Acordo de Paris e da forma pela qual o mundo tem reagido a respeito da mudança climática, como também, isso não dá para desprezar, em razão de fatores geopolíticos. A guerra da Ucrânia, com a guerra da Rússia com a Ucrânia, talvez tenha precipitado aí momentos muito tensos em relação à segurança energética no mundo, principalmente no continente europeu. A Europa teve, a União Europeia como um todo, teve muitas dificuldades para estabilizar o fornecimento energético, sobretudo no decorrer da guerra, no decorrer do início do conflito, principalmente porque o gás natural que vinha da Rússia era um componente energético muito predominante na matriz energética europeia. O gás natural vinha trazendo uma consistência de fornecimento. Por quê? Porque as fontes renováveis, predominantemente a solar e a eólica, têm como característica o fato de elas proverem a geração no momento em que há disponibilidade imediata do recurso energético. Então, se você não tem vento, você deixa de gerar e você precisa, de alguma forma, fornecer um backup de geração de energia nesses períodos em que não há o fornecimento perene, o fornecimento flat de energia em razão dessa intermitência, né? Intermitência solar nem se fala, afinal de contas, o período no qual a energia solar está disponível é bem específico, né? Normalmente é uma faixa do dia.
e a energia eólica está sujeita a intermitências. Então, a Europa investiu muito em transição energética baseada nessas fontes, de certa forma casado com sua política industrial. A Alemanha é grande produtora de itens na indústria de transição energética, como energia solar e eólica, né? E esse forte investimento que a Alemanha e outros países europeus colocaram sobre a indústria de transição fez com que houvesse uma influência na forma pela qual a regulação de incentivos foi tratada lá. Então, buscou-se acelerar bastante, até de alguma forma não tão natural, com um apetite muito grande pela transição, e, e abriu-se mão, por exemplo, de outras fontes que eram limpas, eram tidas como limpas, como, por exemplo, a energia nuclear. A, a, a Alemanha desativou muitas de suas usinas nucleares, e isso fez com que ela ficasse ainda mais dependente do gás natural russo para dar a estabilidade necessária para a geração de energia. Então, nesse sentido, a gente, você até curioso, comentei isso com o professor na apresentação, como a indústria do petróleo tratou de forma jocosa a sigla ESG, né? A sigla ESG foi tratada pela indústria do petróleo como Europa sem gás. É uma forma não muito respeitosa, evidentemente, mas jocosa também de tratar o assunto, indicando que a forma como o apetite pela transição energética acabou empurrando a Europa para um certo grau de crise. E eles estão conseguindo contornar isso agora, inclusive restabelecendo o fornecimento de energia nuclear e outras formas de provimento. Mas por que esse preâmbulo é importante? Porque o hidrogênio vem como um vetor muito importante na transição energética, porque ele, de certa forma, permite que haja um acúmulo da energia. Conforme eu mencionei agora há pouco, um grande desafio operacional dos sistemas energéticos está relacionado ao fato de que a energia que é gerada precisa ser consumida para e passo, no mesmo instante. Você não tem tantos mecanismos de armazenamento. No caso brasileiro, nós temos as hidrelétricas. As hidrelétricas permitem que toda a energia que é fornecida e gerada a cada momento possa ser acumulada, ter um acúmulo energético nos reservatórios. E aí é gerado a partir do momento que aquela energia é necessária. Mas sistemas em que a transição energética se deu com fontes intermitentes não tem essa flexibilidade, não tem essa tranquilidade. Então o hidrogênio viria como um grande vetor de transição que permitiria armazenamento, principalmente, e fornecimento perene em bases sustentáveis, em bases não dependentes de combustíveis fósseis. Então, o marco legal do hidrogênio de baixa emissão de carbono no Brasil nasceu a partir de perspectivas de investimentos que poderiam vir e promessas de investimento que foram múltiplas, bastante reiteradas, vindas da Alemanha, da China, no sentido de que se fizéssemos um bom arcabouço legal que permitisse a captação de investimentos, poderíamos ter acesso a uma fonte grande de investimentos, porque alguns desses países interessados em investir no Brasil estariam buscando uma fonte que não os deixasse tão dependentes do petróleo e do gás natural. Então, feito esse preâmbulo, o marco legal do hidrogênio de baixa emissão de carbono começou a ser gestado ainda no Poder Executivo, mas diante desse senso de urgência, as duas casas do Poder Legislativo, tanto a Câmara quanto o Senado, instauraram comissões específicas para tratar do assunto e trabalharam em paralelo. Trabalharam textos diferentes, inclusive. Chegaram até a aprovar 2 textos distintos, quase simultaneamente, dado o senso de urgência que se deu. No fim das contas, a necessidade da tramitação bicameral fez com que o texto da Câmara, que foi aprovado primeiro na Câmara, foi depois submetido à aprovação no Senado, e esse foi o texto que resultou no marco legal. E, conforme eu mencionei, são 2 as leis, né? Pode passar, por gentileza, professor? São 2 as leis que tratam do marco legal. Uma trata do marco legal em si, que traz aí toda a parte de governança do setor, toda a forma pela qual o setor vai se organizar, e uma lei
foi aprovada posteriormente, a 14.990, que trata dos incentivos fiscais. Inicialmente, os incentivos foram tratados na primeira lei, só que, em razão de alguns problemas de tramitação, relacionados à questão de problemas de vício de iniciativa, foram vetados. Quando você olha a lei 14.948, percebe que diversos dispositivos foram vetados e foram reintroduzidos porque a tentativa do Congresso de regular esse ponto esbarrou no fato de que eram pontos que não poderiam ser regulados por iniciativa do Congresso. Havia um vício de iniciativa. Então, o Poder Executivo encaminhou um novo projeto de lei, logo em seguida pode perceber que são projetos com numeração bem parecida, incorporando essas mudanças que foram trazidas pelo marco, né, que basicamente é a criação de um programa de incentivo baseado em créditos fiscais, conforme a gente vai ver mais adiante. Então, uma coisa que a gente repara muito na lei 10.948 é que ela tem um forte componente de regulação de comando e controle. Por que a regulação de comando e controle foi amplamente utilizada nessa metodologia? O comando e controle ela oferece uma estabilidade regulatória maior. Não uma estabilidade regulatória, perdão, uma possibilidade de um controle maior por parte do Estado sobre o bem que vai ser regulado, sobre o mercado que vai ser regulado. Quando a gente analisa o hidrogênio em si, a molécula de hidrogênio é muito volátil, é muito pouco estável. O tamanho dela é pequeno, peso molecular, ela precisa de tratamento criogênico, baixíssimas temperaturas, alta pressão. Então, é óbvio que associado à produção do hidrogênio, acaba havendo um risco operacional relativamente alto. E esse risco operacional alto foi um convite à adoção de estratégias de comando e controle. Entretanto, algumas inovações foram incorporadas, não tão focadas nessa estratégia de comando e controle. Eu tive a oportunidade de trabalhar nos textos, tanto na Câmara quanto no Senado Federal, como consultor legislativo. E até a partir de uma conversa com o professor Márcio Iório, eu trouxe a ele algumas angústias que estavam tendo no O seu microfone acaba de ficar mudo. Consegue me ouvir? Agora sim. Nós paramos de ouvir quando você disse que a partir de conversas comigo, aí parou Sim, de ouvir. sim. Então, a partir de conversa com o professor Márcio Iório, nós tivemos eu trouxe para ele algumas das angústias que nós estávamos tendo no decorrer do debate, principalmente relacionadas ao fato de que algumas tecnologias de produção de hidrogênio ainda eram incipientes, ainda não são totalmente estabelecidas. Hoje não há uma produção de hidrogênio de baixa emissão de carbono em escala industrial no Brasil. E então há aí uma perspectiva de inovações de metodologias produtivas. E aí, baseado nessa conversa com o professor me perguntou por que vocês não introduzem um sandbox regulatório? Sandbox regulatório. Voltou a ficar sem voz. Acho que em algum momento você clicou. Agora sim. Tá bom. Foi o sandbox regulatório. Exato. O sandbox regulatório, então, baseado nessa conversa com o professor Iório, eu fiz uma pesquisa, levei isso ao relator na Câmara. O relator, o deputado, gostou muito da ideia, achou bastante apreciado, e hoje esse item está na lei justamente como um elemento que vai permitir que essas tecnologias incipientes possam ser devidamente amparadas por uma estratégia regulatória mais flexível. O sandbox ela oferece um ambiente de experimentações regulatórias que tem tudo a ver com essa incipiência tecnológica que o hidrogênio apresenta. Então, eu fico grato à contribuição do professor, acho importante trazer esse registro, porque justamente a academia tem possibilidade sempre de contribuir para os aperfeiçoamentos da legislação, sobretudo quando eles estão sendo elaborados. Acho que acaba havendo uma efetividade maior dessas contribuições nesses momentos, acho que é muito importante. Então, todo esse processo de estratégia de comando e controle, uma coisa que nós observamos é que
havia espaço, a lei criou alguns espaços que podem ser utilizados, podem ser, enfim, pode abrir caminho para uma certa captura regulatória. Esse é um ponto que cabe bastante reflexão nesse processo de regulamentação da lei pelo qual ela vai passar, né? A lei deve passar por um processo de regulamentação amplo, afinal de contas é um produto bastante incipiente que está aí, precisa de uma evolução do mercado. O mercado ainda é muito frágil, o mercado ainda é muito pequeno, e nesse processo há alguns temores que a gente pode levantar em relação a essa possibilidade de captura. A captura como uma conduta do agente regulador em que ele acaba salvaguardando interesses políticos ou comerciais de companhias que esperava que fossem reguladas por ele. Então, a gente entende que a captura precisa ser prevenida de certa forma, porque ela pode levar a algumas ineficiências e até mesmo a perpetuação de alguns privilégios setoriais. Então, o próprio desenvolvimento do mercado do hidrogênio, considerando que ele é uma perspectiva de concorrência entre energéticos, traz aí a necessidade de prevenção dessa captura regulatória, porque conforme a gente vai tratar isso mais adiante, imaginar que a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, que é o principal regulador responsável pelo setor de hidrogênio, segundo o novo marco regulatório, ela também regula o mercado de gás natural, ela também regula o mercado de petróleo, que são energéticos que, de certa forma, podem vir a concorrer com o hidrogênio. Se há algum tipo de conduta por parte do regulador, se houver algum tipo de conduta por parte do regulador que ofereça barreiras muito grandes nessa estratégia de comando e controle, pode haver um desenvolvimento do mercado de hidrogênio um desenvolvimento anêmico do mercado de hidrogênio. O papel da regulação vai ser muito forte, muito importante nesse processo. A gente entende que a prevenção da captura, por conseguinte, acaba sendo um ponto central no procedimento de construção da regulamentação legal. Pode passar, por favor, professor. Então, as estratégias regulatórias adotadas nesse marco legal, a gente entende que elas podem ter alguns efeitos específicos, né? Elas podem, sim, contribuir com o fomento, que é a ideia, fomento do mercado, né? Por exemplo, os incentivos fiscais devem resultar nisso, né? Mas também elas podem introduzir barreiras para novos entrantes. A forma pela qual foi construída esse marco legal pode, de fato, resultar na introdução de barreiras não desejadas. Principalmente porque os players responsáveis, os players desse mercado incipiente, são agentes já consolidados do setor de energia de outros segmentos, que é, por exemplo, a Petrobras. A Petrobras, só a título de exemplo, não nada em específico, mas a Petrobras é um grande player no mercado potencial, no mercado de hidrogênio. E nisso, a possibilidade de uma estratégia regulatória que introduza barreiras para novos entrantes pode ser algo que acaba perpetuando a Petrobras como uma empresa com poucos concorrentes no setor. Um outro problema que pode vir a ser gerado é a possibilidade de oneração de outros recursos energéticos. O Brasil, algumas palavras aqui antes sobre a matriz energética brasileira. A matriz energética brasileira é muito limpa, considerada muito limpa em relação ao restante do mundo. Justamente porque a matriz elétrica, principalmente, hoje ela está em torno de 90% da matriz elétrica brasileira é de fontes renováveis. Basicamente hidrelétricas, energia solar e energia eólica. E o crescimento da energia solar e da energia eólica em específico se deu muito em razão de subsídios setoriais. Então, os consumidores de energia elétrica como um todo pagam uma conta de desenvolvimento energético e essa conta oferece subsídios a esses setores. Então, isso foi uma estratégia muito bem sucedida sob o ponto de vista do avanço da transição, do avanço das energias renováveis, mas também
uma estratégia que criou diversas o fortalecimento de diversos interesses comerciais, no sentido de manter e de perenizar esses incentivos, mesmo que eles não fossem mais necessários. Então, atualmente nós temos um cenário em que há uma maturidade muito grande do ponto de vista tecnológico dessas fontes, que já não requereriam mais esses incentivos setoriais, mas ainda assim os incentivos permanecem perenizados, permanecem ah, sendo oferecidos por essas fontes. E nesse processo, as discussões em torno da elaboração do marco legal resultaram na vocalização desses interesses, porque muitos dos agentes estavam interessados justamente em se apropriar de benefícios e subsídios dessa conta de desenvolvimento energético. Então, houve uma tentativa muito, muito grande, muito forte, de se transmitir para o consumidor de energia elétrica a incumbência de subsidiar o fomento do mercado de hidrogênio. E isso realmente é bastante, sim, acabou não prevalecendo, mas os eventuais aperfeiçoamentos que vierem a ocorrer na legislação podem vir a ressuscitar essas iniciativas, né? Fato é que a medida provisória 1.300, que foi editada agora em maio desse ano, pouquíssimo tempo atrás, há poucas semanas, ela introduz ali alguns incentivos para a tarifa social de energia elétrica, e para bancar essa tarifa social de energia elétrica, que também é financiada pela CDE, ela introduziu algumas reduções de outros incentivos, de outros segmentos, inclusive esse de eólica e solar. E isso não foi bem recebido. Isso não está sendo bem recebido por alguns desses setores. Eles estão lutando fortemente para a manutenção desses incentivos. Então, de fato, toda vez que ocorre um incentivo, se estabelece um incentivo como esse, há aí uma situação em que eles acabam se perenizando em razão da força dos seus pleiteantes, né? Então, falando, agora assumindo esse novo slide que o professor já colocou, ela mostra basicamente as rotas de produção de hidrogênio. As rotas de produção de hidrogênio, elas inicialmente eram tratadas por cores. O hidrogênio verde é o grande estrela dessa festa do hidrogênio, porque ele é obtido a partir da geração de energia elétrica por fontes limpas, e essa geração de energia elétrica produz uma eletrólise na água, produz uma reação química na água, que sai hidrogênio e oxigênio, basicamente. Então, o subproduto do hidrogênio é o oxigênio, que é produzido a partir da água. Então, é muito limpa a produção, né? É uma produção muito limpa. Se a geração de energia elétrica for baseada em fonte limpa, o hidrogênio verde realmente traz aí uma possibilidade muito grande de se expandir, de se expandir a matriz elétrica sobre bases bastante limpas. E de utilizar o próprio hidrogênio em outras formas de consumo, não somente a própria a reconversão dele em energia elétrica, mas também em segmentos de transportes, né? Alguns segmentos são chamados de hard to abate, são segmentos de difícil abatimento. O hidrogênio é uma promessa de utilização, constitui uma forte promessa para a utilização de fonte, porque ele pode ser um substituto natural para essas fontes que são utilizadas nesses sistemas hard to abate. Transporte pesado, por exemplo, é um bom exemplo disso. Outras rotas de produção de hidrogênio envolvem aí a principal rota hoje é a cinza produzida no Brasil, que essa é a rota a partir do uso do gás natural. Há uma reação química do gás natural e água. A partir dessa reação em alta pressão e alta temperatura, você tem você obtém o hidrogênio de um lado, bota o gás natural e a água de um lado, e sai hidrogênio do outro, juntamente com um gás carbônico. E em razão disso, ela é uma fonte poluente, é uma forma poluente de produção, por isso que tem esse hidrogênio cinza. Para contornar esse problema, foi utilizada a captura do carbono. E aí a captura do carbono resulta no hidrogênio azul. Nós sabemos que, mais uma vez, essa metodologia de cores, ela é muito didática, ela permite que você tenha um alto grau de didatismo, mas ela não é muito eficiente do ponto de vista taxonômico, porque, no final das contas, você não consegue estabelecer uma rigidez maior
de critérios para que cada um seja o hidrogênio. Por exemplo, a França defende que a energia nuclear produz energia, hidrogênio verde. A Alemanha já defende que não. A Alemanha defende que a energia nuclear não pode resultar em hidrogênio verde. Teria uma outra forma de hidrogênio. Então, essa taxonomia, essa definição do hidrogênio a partir de cores e de formas de produção acaba gerando muito conflito. Didática, mas ela já está caindo em desuso. Tanto que inicialmente as comissões da Câmara e do Senado têm em seu nome para o marco legal do hidrogênio verde, mas percebeu-se que limitar o hidrogênio verde seria um problema que não atenderia algumas especificações do mercado brasileiro de produção, com a produção. Tem também o hidrogênio branco, só para menção mesmo, que ele é a partir o hidrogênio natural, obtido a partir de depósitos subterrâneos do hidrogênio. Pode passar, por favor, professor? Então, um detalhe importante da legislação do hidrogênio é que ela acaba tendo uma similaridade muito grande com a lei do petróleo, em alguns pontos, principalmente nos objetivos dela. A lei do petróleo ela também é a lei que traz a política energética nacional. Ela foi a lei que criou o CNPE, que é o Conselho Nacional de Política Energética, é a lei que trata aqui de diversos outros aspectos da política energética nacional. E muito disso foi utilizado para a produção da lei do hidrogênio, justamente porque há necessidade de um alinhamento, né, entre a política energética e o próprio hidrogênio em si. A política do hidrogênio é a própria política energética nacional. Agora, em razão toda essa produção, existem alguns princípios, assim como a lei do petróleo, existem alguns princípios que norteiam a lei do hidrogênio. E esses princípios, de certa forma, eles são um tanto quanto vagos. A gente entende que a existência desses princípios podem ser utilizados pelo regulador para fazer uma regulação, tentar tornar concreto os princípios dessa política e a partir disso obter uma liberdade que talvez não era esperada por parte do regulador. O regulador deve ter alguma liberdade, evidentemente, mas quando você observa a possibilidade de risco de captura regulatória, a liberdade do regulador realmente precisa ser devidamente balizada, justamente para evitar que haja a utilização de um princípio geral como um justificador de uma política que não necessariamente estava alinhada com o restante do espírito da lei. Né? Pode passar, por favor, professor? Tá. Então, falando um pouco da taxonomia do hidrogênio, a lei traz uma quantidade, ela baseia a taxonomia do hidrogênio de baixa emissão de carbono na sua quantidade de emissões de carbono. Então, em vez de tratar do hidrogênio verde, tratar do hidrogênio cinza, tratar do hidrogênio azul, optou-se por dizer que é hidrogênio de baixa emissão de carbono aquele em que há a produção de até 7 kg de CO2 equivalente para cada quilograma de hidrogênio produzido. Então, é curioso porque a lei traz isso de forma taxativa. Isso é algo que merece uma atenção especial, porque a lei trazer de forma taxativa que a emissão é até 7 kg de CO2 por quilograma de hidrogênio, traz um embaraço, porque a própria evolução tecnológica da produção do hidrogênio pode tornar esse número obsoleto. Mas ele, de certa forma, ele reflete aí um certo grau de desconfiança do legislador. A gente entende que isso foi em decorrência de um certo grau de desconfiança do legislador em relação à postura do regulador. O receio era de que, se não se estabelecesse em lei esses 7 quilogramas, a regulação poderia estabelecer critérios não inclusivos e que poderiam excluir certas rotas tecnológicas, justamente em razão dessa concorrência entre energéticos. Então a lei resolveu trazer, assim, ao meu ver, não foi uma forma correta de se estabelecer, porque ainda que existe esse risco, essa desconfiança em relação ao regulador, conforme eu mencionei, a evolução tecnológica dessas rotas, a evolução tecnológica da produção do hidrogênio, pode tornar esse número absolutamente defasado. Então, entendo que há necessidade de criar um meio para que haja uma atualização desse valor conforme isso ocorra. A taxonomia também previu a questão do hidrogênio renovável e do hidrogênio verde.
A inserção do hidrogênio verde acabou surgindo com uma forte influência de alguns estados que tinham potencial de geração de energia elétrica renovável, sobretudo o Ceará, que tem uma forte matriz baseada em energia solar, energia eólica, perdão, e é um potencial polo de produção de hidrogênio por conta disso e por conta da sua posição geográfica. Tem um porto, o porto de Pecém, é uma região próxima para exportar para a Europa, e em razão dessas possibilidades, o Ceará tem recebido muitas ofertas de investimentos por parte dos europeus em razão disso, dessas vantagens, dessas atratividades. E baseado nisso, baseado nessas possibilidades de vantagens específicas que o Estado poderia obter, acabaram influenciando fortemente na introdução do conceito de hidrogênio verde na lei, por mais que o restante da lei não abrace bem esses conceitos. É muito importante trazer também alguns conceitos que não foram incluídos na legislação. Por exemplo, a adicionalidade, a temporalidade e a correlação geográfica. Por que esses conceitos são importantes? Porque eles são adotados no continente europeu, eles são adotados na Europa. E a Europa entende, a União Europeia, a política energética da União Europeia, os responsáveis pela elaboração da política energética da União Europeia entendem em seus normativos, já deixaram claro os seus normativos, que o hidrogênio não pode ser considerado limpo, não pode ser considerado renovável, se o método de produção desse hidrogênio, resultar no deslocamento de outras cargas para uma fonte mais poluente. O que significa isso? Significa dizer que, ao introduzir uma fábrica de hidrogênio, uma unidade de produção de hidrogênio, você precisou utilizar uma energia renovável de uma outra fábrica qualquer, e essa outra fábrica qualquer, em razão disso, vai usar uma fonte não limpa, na prática, aquele hidrogênio é poluente. Aquele hidrogênio é um hidrogênio que não está trazendo, não está alinhado com a ideia da transição energética. Isso está por trás da ideia de adicionalidade e está por trás da ideia de temporalidade. Por quê? A temporalidade é a simultaneidade entre a geração e o consumo. A geração de energia limpa e o consumo daquela energia para a produção do hidrogênio. E a correlação geográfica tem similaridade com a temporalidade, que é o fato de que tem que estar dentro do mesmo subsistema. Não pode haver gargalos de transmissão de energia entre a fonte de consumo e a fonte de produção de energia renovável. Por que esses conceitos não foram introduzidos no mercado brasileiro? Porque na legislação brasileira entendeu-se como desnecessários, porque conforme mencionei, a legislação brasileira, o sistema elétrico brasileiro já é muito limpo, já é muito renovável. 90% da matriz elétrica brasileira é renovável. E isso é muito significativo. Isso faz com que, considerando que na Europa esse número está próximo de 30%, o Brasil já tem uma matriz muito limpa que não requereria a introdução desses conceitos para tornar obrigatório que o hidrogênio, para ser considerado limpo, teria que ser proveniente de uma energia elétrica adicionada ao sistema. Então, não se julgou necessário, não se julgou isso importante para o sistema brasileiro, e principalmente para valorizar esse atributo do sistema elétrico brasileiro, que é um sistema que já é limpo. Então, se introduzisse a necessidade de adicionalidade, entende-se que, provavelmente, uma vantagem competitiva da energia nacional se perderia. Nesse sentido, um risco possível de captura em outro momento seria a partir do ressurgimento desses conceitos em regulamento. Se esses conceitos vierem a ressurgir em regulamento, podem aí ser resultado de uma eventual captura por parte do regulador. Pode passar adiante, por favor, professor? Então, basicamente, do ponto de vista da governança do setor, a ANP é o principal regulador, é o principal ente responsável pela regulação do mercado, mas ele tem também a ANEEL e a ANA como participantes desse processo. Por quê? Porque a ANEEL regula o mercado de energia elétrica e a ANA o de águas. Por óbvio, elas vão acabar tendo que contribuir nesse processo, porque utiliza-se a água na eletrólise e utiliza-se energia elétrica. Então, a lei buscou possibilitar que esses agentes oferecessem contribuições
E isso, evidentemente, traz uma necessidade de uma coordenação regulatória competente. Então, espera-se que a regulamentação da lei traga muito bem definido o papel de cada um deles, para impedir que, enfim, para permitir que a atuação de cada um das agências ofereça um incentivo adicional para a renovação do mercado. Então, um outro ponto que é importante é que mais de um agente regulador pode oferecer uma perspectiva de atuação em paralelo. Então, por exemplo, a ANEEL já se adiantou em alguns aspectos, conforme nós vamos ver adiante, a ANEEL já se adiantou em alguns aspectos relacionados à produção de hidrogênio verde, mesmo que a ANP não tenha se movido, mesmo que a ANP não tenha feito nada. Porque existe uma fonte de recursos do setor elétrico que já foi destinada especificamente para um leilão de energia de hidrogênio, para um incentivo específico para o hidrogênio. Então, essa concorrência, entre aspas, entre as agências reguladoras, pode ser muito bem utilizada para fomentar o desenvolvimento desse mercado. Entende-se isso. Mas não fortalece a necessidade de uma coordenação competente, uma coordenação bem feita, uma coordenação regulatória bem feita e competente. Pode passar, por favor, professor. Agora, tratando dos incentivos tributários, né, o programa de incentivos tributários trazidos pelo marco, especificamente pela Lei 14.990, ela traz aqui incentivos relacionados à CSLL, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, para agentes produtores de hidrogênio e para consumidores também. Então, quem consumir hidrogênio vai ter condições de ter acesso a esse benefício. O benefício está compreendido do período de 2028 a 2032. Você entendeu que era o período no qual as unidades produtivas do hidrogênio poderiam atingir a maturidade suficiente para usufruir desse benefício. Então, não faz sentido falar em benefício fiscal no curtíssimo prazo, nos próximos 2 anos, simplesmente porque não há maturidade suficiente na produção, nessas unidades de produção, que permitam o usufruto desse benefício fiscal. Então, essa janela 2028 a 2032 está relacionada a isso. Um valor em torno de 18 bilhões de reais, é um valor relativamente modesto, quando se compara com valores empreendidos na Europa e nos Estados Unidos para transição de energética e para fomento do hidrogênio. Entretanto, é dinheiro público, o dinheiro estamos falando aqui de incentivo fiscal. Por que o incentivo, essa metodologia foi adotada e por que isso é importante? Porque, conforme eu mencionei, o setor elétrico cogitou-se que o setor elétrico deveria subsidiar o setor de hidrogênio. E afastou-se essa possibilidade. No final das contas, não houve a aprovação de nenhum dispositivo que oferecesse obrigatoriedade do setor elétrico bancar o setor de hidrogênio. Então, a utilização de incentivos fiscais acaba oferecendo um horizonte previsível e que não onerasse aí outros segmentos, no caso de energia elétrica, que atualmente já tem o subsídio já responde por cerca de 15% da fatura do consumidor residencial, um valor muito expressivo. São 48 bilhões de reais em subsídios, segundo informações da ANEEL. É um valor muito grande e que onera bastante o consumidor de energia. Então, adicionar uma conta a mais realmente seria uma decisão temerária. E o incentivo fiscal veio para substituir essa possibilidade. Então, isso foi um ponto importante que se considera assim, que demonstra a intenção do legislador em preservar a modicidade tarifária do consumidor de energia elétrica. Pode passar, por favor, professor. Então, a Lei 14.990 prevê um procedimento concorrencial. Esse procedimento concorrencial trabalha aí com questões de atributos mínimos e diretrizes que podem ser detalhadas no regulamento. Evidentemente que, a partir do momento em que abre-se a hipótese do regulamento estabelecer essas diretrizes, há aí fortalece o papel do regulador e a sua potencial influência na forma pela qual esses incentivos vão ser direcionados. Então, a ANP oferece subsídio técnico para que haja o direcionamento desses recursos e o próprio Tesouro Nacional define a disponibilidade do recurso. Então,
uma atuação coordenada desses segmentos é muito importante, e também uma fiscalização social do papel do regulador nesse processo é essencial para que não haja um favorecimento de determinados setores, determinados segmentos ou determinados agentes que já são consolidados no setor. Então, é, é, é possível captar aqui um potencial de risco regulatório em razão disso. Pode passar, por favor, professor. Estou percebendo que eu estou me estendendo bastante na apresentação, então vou tentar ser um pouco mais rápido. Então, pela natureza... tá, assim, os incentivos regulatórios, existem outros incentivos regulatórios que estavam previstos no processo da discussão do texto legislativo e que acabaram não sendo incorporados. Esses incentivos regulatórios incluíam, primeiro ponto, era a adição mandatória de hidrogênio em gasodutos. Qual que é a implicação disso? Esse mandato de injeção de hidrogênio no gasoduto esbarrava em questões técnicas muito importantes. Imaginar que o gasoduto precisaria de um revestimento especial para que o hidrogênio não passasse pela parede do gasoduto. Quer dizer, o hidrogênio é um produto tão volátil que ele pode passar pela parede do gasoduto se você for considerar a composição dos principais gasodutos brasileiros. Então, a adição mandatória de hidrogênio requeriria intervenções importantes nessa infraestrutura e acabou sendo abandonada. É uma ideia que acabou sendo abandonada. Evidentemente que ela ofereceria, sim, um mercado cativo para o consumidor, para a produção de hidrogênio, mas não oferecia desafios técnicos tão importantes que acabou não sendo incorporada. Há ensaios de se fazer isso na Europa, de se fazer essa adição mandatória na Europa, mas isso também não está tão maduro ainda. Então, optou-se por não incluir isso na legislação. Um outro ponto técnico que seria um óbice para essa medida é que o poder calorífico do hidrogênio é muito elevado em relação ao seu peso molecular. Então, uma unidade de produção que utiliza gás natural hoje precisaria fazer uma adaptação importante uma fábrica, por exemplo. Uma fábrica precisaria fazer uma adaptação importante para poder conseguir consumir o hidrogênio, porque uma caldeira poderia se transformar num maçarico, poderia se transformar um calor o calor potencial seria tão mais elevado que impossibilitaria a produção nos termos em que aquela indústria opera. Então, essa medida, então, acabaria por impor aos agentes, aos consumidores que contrataram gás natural no molde atual, a necessidade de adaptações dos seus parques fabris, o que seria realmente, enfim, bastante desastroso do ponto de vista da estabilidade dos contratos. Um outro ponto seria a extensão de benefícios concedidos ao setor elétrico atualmente, conforme nós já mencionamos aqui na nossa conversa. Os incentivos atualmente para a energia elétrica compreendem, dentro da conta de desenvolvimento energético, a CDE, incentivos específicos para a produção de fontes renováveis, de energia eólica, energia solar e biomassa e pequenas centrais hidrelétricas. Estender esses benefícios para o hidrogênio seria, mais uma vez, transmitir para o mercado de energia elétrica a incumbência de fomentar o mercado de hidrogênio, que realmente optou-se por não fazê-lo, justamente para não onerar o consumidor de energia elétrica. E um outro ponto que foi cogitado e acabou não prosperando na discussão da legislação foi a necessidade de um percentual mínimo de contratação de usinas que utilizassem o hidrogênio na produção de energia elétrica. Então, veja, o que se cogitou então foi o seguinte: vamos produzir o hidrogênio e pegar esse hidrogênio e produzir energia elétrica depois. E temos que incentivar essa modalidade. Quer dizer, além da falta de maturidade tecnológica dessa abordagem, que permitisse realmente que essa abordagem parasse de pé, temos aqui um grave problema de eficiência energética, porque a conversão em hidrogênio, de eletricidade em hidrogênio, para posteriormente converter o hidrogênio em eletricidade, haveria perdas durante todo o processo
e a criação de um mandato de contratação desse tipo de usina realmente poderia, por um lado, incentivar o hidrogênio, evidentemente, mas, por outro lado, também transmitiria um custo excessivo para o consumidor de energia elétrica, uma vez que é uma tecnologia de custo muito elevado e de pouca eficiência energética. Então, pode passar, por favor, professor. Então, basicamente, a estratégia de comando e controle aplicada no marco legal do hidrogênio baixo carbono acaba sendo realmente predominante na lei em razão dessas características do hidrogênio, né? O hidrogênio, por ser muito volátil, por ser muito dependente de tecnologia para o seu armazenamento, para o seu transporte, e a questão da segurança operacional acaba sendo muito importante, levada em consideração de forma muito importante, o que resulta num fortalecimento da estratégia de comando e controle na regulação do marco legal do hidrogênio. E esses normativos que vão ser necessários para essa, né, dentro dessa estratégia, acabam que vão ser muito complexos. Espera-se que se tenha um elevado grau de complexidade, até porque a lei introduziu requisitos adicionais ao hidrogênio que não havia em nenhum outro segmento, que é, por exemplo, alguns planos de contingência que normalmente são introduzidos pela regulação. A lei já de saída já determinou que alguns desses planos seriam obrigatórios no sistema de hidrogênio. Então, isso já lança bases mais excessivamente rigorosas para o hidrogênio em relação aos seus concorrentes. E nisso há uma possibilidade, vislumbra-se uma possibilidade de que essa complexidade resulte numa demora da regulação. E essa demora, por excesso de prescrições, pode favorecer as empresas que já estão estabelecidas em relação à concorrência, em relação ao hidrogênio. Isso se observou, por exemplo, a ANP enfrenta diversas acusações de que ela recebeu captura regulatória no setor de gás natural. Por quê? Porque a nova lei do gás natural introduz, só a título de exemplo, fazendo um paralelo, a nova lei do gás natural introduziu algumas obrigações regulatórias para aumentar a concorrência do setor. E até hoje a ANP não regulamentou, dada a complexidade, enfim. Essa demora por parte da ANP, que reflete sim a necessidade de complexidade regulatória do setor de gás natural, tem sido vista e tem sido acusações de que ela é resultado muito mais da captura regulatória da ANP pela Petrobras, ou seja, a Petrobras não tem interesse em ampliar a concorrência no setor de gás natural. E em razão disso, ela teria capturado essa teoria versa no sentido de que a ANP está demorando em razão disso, está demorando a regulamentação do setor de gás natural em razão disso. Não vou entrar nessa seara, não vou comentar a respeito disso, só realmente trazer esse paralelo, porque essa circunstância pode ser replicada no setor de hidrogênio. Uma eventual demora, uma eventual necessidade de uma regulamentação muito pormenorizada pode, de fato, trazer aí mais uma vez uma carga sobre a ANP a respeito do potencial de risco de captura. Pode passar, por favor, professor. Então, essas abordagens de comando e controle podem ser, de fato, adotadas de forma mais extensiva no setor de hidrogênio, justamente porque ela traz aí um rigor adicional para tratar do risco operacional e ambiental. Então, conforme eu tinha mencionado, esses estudos de análise de risco, plano de ação emergencial e plano de gerenciamento de risco são conceitos trazidos na lei e para outros energéticos eles não estão em lei. Simplesmente porque a regulação é que vem sendo responsável por estabelecer os parâmetros para atendimento dos critérios de segurança operacional em segmentos como gás natural, petróleo, etc. Então, entende-se que esse rigor adicional no controle da atividade de hidrogênio, do mercado de hidrogênio, pode resultar, no fim das contas, em um potencial barreira para novos entrantes.
e no favorecimento de agentes já consolidados. Então, é um outro ponto sensível da regulamentação que merece uma atenção especial. Pode passar, por favor, professor. Aqui a gente traz uma ilustração baseada naquela premissa de que as agências podem sim atuar de forma paralela no incentivo ao mercado de hidrogênio. A ANP ainda não estabeleceu nenhum tipo de normativo a respeito, mas a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, trouxe aqui um programa, um foco específico no hidrogênio em uma iniciativa do programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Esse programa de pesquisa, desenvolvimento e inovação, ele está na lei 9.991, e ele é resultado de uma reserva que hoje existe de 1% da receita líquida dos geradores, dos agentes do setor, que são geradores, transmissores e distribuidores. Eles têm que destinar 1% desse faturamento para projetos de pesquisa e desenvolvimento em eficiência energética. A lei já estabelece isso já há bastante tempo, e a ANEEL é quem estabelece os parâmetros para direcionar para que projetos é que vão receber esse incentivo. Baseado nisso, a ANEEL então introduziu um PDI específico para hidrogênio. Hoje ele está parado, mas ele chegou a ser aprovado. Foram aprovados esses 13 projetos no relatório da relatora responsável. E esses 13 projetos, conforme vocês podem observar bem, há uma forte concentração entre dois agentes específicos, a Petrobras e essa Itapebi, que tem 3 projetos distintos, né? A Petrobras tem uma planta, ela sozinha pega 1/3 dos recursos dos 13 projetos, dos recursos totais dos 13 projetos. E aqui, não entendo necessariamente que houve uma captura regulatória nesse processo, eu pelo menos não enxerguei dessa forma. Aqui é muito mais o fato de que a Petrobras está bem estabelecida nesse mercado, ela está interessada em avançar no mercado de hidrogênio, avançar em projetos de inovação a partir do hidrogênio. E, em razão do elevado grau de capacidade operacional que a Petrobras tem, de capacidade de investimentos, ela tem acesso ela tem condições de tocar projetos de alta complexidade como esse. Entretanto, chama a atenção o fato de que justamente uma empresa de elevada capacidade vai pegar 1/3 de todo o montante de recursos de pesquisa e desenvolvimento e inovação. Não seria razoável esperar que a inovação, pesquisa, desenvolvimento e inovação fosse um pouco mais direcionado de forma pulverizada entre agentes menores, quer dizer, justamente para poder fomentar o fortalecimento de agentes menores? Eu acho que é uma pergunta que deve ser colocada, é uma pergunta que está na mesa e que deve ser tratada conforme houver a evolução da regulação desses incentivos. Então, esse é um ponto que consideramos importante. Pode passar, por favor, professor? Ótimo, está aqui. Então, essa planta piloto de hidrogênio de baixa emissão de carbono a partir da eletrólise da água, ela está integrada a uma refinaria de petróleo, ou seja, ela está bem incorporada ao business da Petrobras, à forma de produção da Petrobras. E ela deve receber aí uma quantia importante desses projetos de PDI, se caso o relatório de fato seja aprovado pelo colegiado da ANEEL. Esse processo foi sobrestado, ele está em vista. Um dos diretores pediu vistas porque ele entende que é necessário discutir um pouco melhor o papel do setor elétrico no financiamento do hidrogênio. Mas atualmente há a perspectiva de que haja aprovação de fato desses projetos e haveria o direcionamento de um recurso que já é direcionado, já é previsto para pesquisa e desenvolvimento, que ele seja especificamente usado na pesquisa e desenvolvimento do hidrogênio. Pode passar adiante, por favor, professor. Então, no fim das contas, concluímos que há espaço, de fato, para captura regulatória, já caminhando para o fim, para a conclusão, em razão desse excesso de rigor na formulação dos normativos, que potencialmente pode ocorrer, e que pode abrir espaço para uma postura que dificulte a entrada de novos agentes, né, no setor. A própria dificuldade operacional de lidar com gás natural,
todos os seus riscos operacionais, etc., já oferece uma barreira natural para novos entrantes. Considerando isso e considerando esse excesso de rigor, já podemos aí vislumbrar uma possibilidade de haver esse risco de captura. Um outro ponto que pode ser delicado é eventual reintrodução de conceitos que foram abandonados no processo de discussão legislativa, com adicionalidade, por exemplo, que isso, de fato, pode trazer pode ser trazido dentro da regulação, entende que pode ser colocado dentro da regulação, e isso, de fato, introduziria um risco de transmissão de custos para o setor, para os consumidores de energia elétrica. Mais um, por favor, professor. Então, tá. Vou adiante. Eu acho que está no próximo, professor. Ainda tem um próximo. Sim. Você pode voltar? Desculpa, eu acho que eu me... Vou para frente ou para trás? Para frente. Para frente. Aqui? Isso. Então, entende-se que essa multiplicidade de agentes reguladores envolvidos na formulação da regulação do hidrogênio requer um regulamento que permita uma coordenação regulatória eficiente. Há também a necessidade nesse processo de se estabelecer um cronograma no Poder Executivo rigoroso que permita uma ação efetiva dos agentes responsáveis pela regulação, das agências reguladoras, para impedir que haja uma suspeita de captura decorrente dessa demora na regulação. É uma regulação complexa, mas que vai requerer, de fato, um esforço por parte do regulador para que haja um amadurecimento dos conceitos e uma regulação que permita dar segurança jurídica aos novos investidores. Então, essa atuação coordenada de autoridades reguladoras deve servir justamente para impedir que haja zonas cinzentas, zonas de potencial conflito entre as atribuições das agências, ao mesmo tempo em que uma pode oferecer um certo grau de concorrência em relação à outra na regulação de aspectos, conforme a gente já mencionou, e que a ANEEL vem fazendo em relação à ANP. Antes mesmo da ANP introduzir qualquer regulamento, qualquer iniciativa para regulamentar isso, a ANEEL já direcionou, já vem buscando, já vem dando esforços para direcionar uma parte dos recursos de P&D em projetos de financiamento de projetos de hidrogênio, de baixa emissão de carbono. Mais uma, por favor, professor. É isso, agradeço muito mais uma vez a oportunidade de compartilhar esse tema que eu considero bastante relevante e me coloco à disposição para perguntas. Muito obrigado. Eu que agradeço, Juliano, foi excelente a exposição por alguém que acompanhou a feitura do marco regulatório, né? Do marco legal. Eu fico impressionado essa questão que você levantou sobre que é tipicamente de fixação técnica do que significa hidrogênio, né, de baixa emissão, etc., né? É como se na Lei Geral de Telecomunicações tivesse fixado qual é a velocidade mínima para se caracterizar a banda larga, né? Acho que em 15 dias já estaria ultrapassado. Imagino que é um pouco mais lento, né, em outros setores, mas é a típica matéria que não deveria estar em lei, né? Mas, enfim, eu vou passar a palavra a quem levantou a mão, começar pelo César Rodrigues, por favor. Boa noite, professor Juliano. É uma satisfação ouvir a sua palestra, com muito conhecimento técnico aqui. Eu que não conheço nada desse setor, para mim foi muito bom ouvi-lo. Sei que é uma pessoa que trabalha diretamente e diariamente na área. Eu tenho curiosidade assim sobre esse marco legal. Eu ouvi muito aqui que há muito risco de captura do regulador. Eu entendo, porque a gente ouve, eu não trabalho direto com isso, né? Mas de ouvir falar que
o senhor mesmo falou, né, na Petrobras, né, a dificuldade, há muito interesses em jogo, né, são investimentos muito grandes, né, então eu só queria confirmar essa impressão, né, que a gente ouve que as leis nessa área nem sempre são as melhores tecnicamente, né, justamente por esse, por interesses próprios, né, né, particular das empresas, que aí não vai ser o melhor formato regulatório. Eu queria primeiro confirmar essa percepção, né, que eu senti muito esse risco de captura, né? Outro negócio uma curiosidade, esse excesso de prescrições na lei ali, né, que já está na lei, o plano de contingência, tal, que não está no nível regulatório. Em que medida que isso aí é prejudicial? Porque assim, eu como leigo, eu vejo como positivo já está na lei ali, mas assim, tem essa questão de dificultar novos entrantes. Aí são vários aspectos, né? Aquele gráfico dos investimentos, eu vi, o que eu consegui ver, né? A Petrobras é o principal player aí. Eu vi outras hidrelétricas ali, CEMIG, Furnas, outras. Eu queria saber quem que é esse mercado, né? Que atua, que está aí, que é um mercado incipiente, né? Porque eu não conheço isso daqui, né? A ideia é só a partir de 2028 ter aqueles incentivos né, da CSLL. É, e aí, olhando a lei, enquanto você falava, né, eu dava. é, Ele fala dos instrumentos da política, né, o Programa Nacional de Hidrogênio, desenvolvimento, né, do HBC, certificação do hidrogênio de baixa emissão, regime especial de incentivo. Isso aqui, eu só queria saber se isso aqui ainda é muito, está no plano teórico ainda, né? Porque eu estou vendo isso aqui é o delineamento para incentivar o setor, né? Diferente né, da área que eu geralmente trabalho, que no setor financeiro, a regulação ela vem depois, né? Aqui é o contrário, só queria confirmar essa percepção também. Enfim, é um monte de perguntas, só queria aproveitar seu conhecimento. Obrigado. Posso responder, professor? Sim, Bom, claro. primeiramente, o prazer muito grande falar com você, César. O César não se apresentou devidamente, mas nós somos colegas, né, César? O César é consultor legislativo lá do Senado. Trabalhamos no núcleo de economia, é uma alegria grande tê-lo aqui. Referência aí em algumas questões, alguns estudos relacionados a medidas legislativas, né, medida provisória, né, César? Parabéns pelos seus trabalhos. Em relação, primeiramente, à questão do risco de captura, vou tentar falar mais ou menos na ordem que você mencionou. Esse risco, essa questão do aumento da rigidez em relação aos critérios de segurança operacional, ele acaba sendo uma forma, um pouco, o professor falou, né? Você traz na lei algo que talvez esteja sujeito a uma evolução, que pode resultar numa caducidade uma espécie de obsolescência daqueles conceitos, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que dali para trás não vai, ou seja, menos do que aquilo espera-se que o regulador não faça. Ele vai ter aquele nível de exigência de planos e de estudos, etc., para mais, mesmo em projetos de baixo potencial de risco, projetos com menor porte, vamos dizer assim. Então, imaginar que o hidrogênio pode ser utilizado, por exemplo, com um insumo industrial, dentro da cadeia produtiva, não necessariamente com finalidade energética. Hoje existe essa utilização, e todo esse rigor de estudos e de planos pode realmente resultar numa dificuldade maior para que isso floresça, para que isso vá adiante, mesmo em projetos de menor complexidade. Então, eu entendo que a previsão disso em lei impede que o decorrer da maturação do mercado, que pode resultar em conclusões de que projetos menores não oferecem tanto risco operacional, ainda assim eles vão ter que atender, justamente esses projetos menores vão ter que atender a requisitos técnicos muito elevados, muito rigorosos, muito elevados. Então, isso de fato, no meu entender, acaba sendo um rigor excessivo que a lei traz, que ela não apresenta para nenhum outro tipo de energético, né? Não em lei específica. Em relação ao gráfico do PDI, dos investimentos, aqueles são investimentos em projetos de pesquisa e desenvolvimento, ou seja, ali ainda não há uma indústria, um mercado, uma coisa
consolidada. Há a intenção de agentes que já atuam no setor de energia, no sentido de dar diversidade às suas fontes, né? Então, você vê a CEMIG, unidades de geração, né? Empresas que têm parques de geração de energia elétrica, que têm o interesse de fazer um aproveitamento dessa capacidade de geração para conversão em hidrogênio. Então, eles estão investindo ali, estão pleiteando ali recursos para que haja um financiamento desses seus projetos, né? Então, não há ainda uma clareza muito grande do perfil dos agentes que vão atuar, mas pelo menos os que estão interessados em investir nesses projetos incipientes são aqueles que já têm alguma atuação no mercado de energia. Então, é justamente para poder fazer essa diversidade energética dentro da sua linha. E eu acho que não sei se eu respondi tudo, César, deixei passar alguma coisa? Não, no geral é isso, né? A minha preocupação também se esse rigor, essa também ele existe na Europa, ou se a tua visão ela é uma lei boa, ela está adequada, tirando essa parte, claro, eu entendi o ponto, sim, do excesso. Na relação à Europa, a gente não observa, a Europa tem uma maturidade muito grande em termos de regulação de mercado de energia, mas ela não deu tratamento diferenciado para o hidrogênio. Justamente primeiro porque o hidrogênio, lá eles enxergam o hidrogênio justamente como algo que não pode ter barreiras significativas. Eles estão fazendo de tudo realmente para poder dar incentivos ao hidrogênio. A Europa fez um leilão de hidrogênio recentemente, ali por anos 2023 e 2024, em que ela permitiu que ela ofereceu um subsídio para que produtores de hidrogênio de baixa emissão de carbono recebessem recursos para equiparar o preço entre o hidrogênio de baixa emissão de carbono e o preço do hidrogênio de alta emissão, que é o que hoje existe disponível. Então, basicamente, o que a Europa estava fazendo era subsidiando diretamente essa falta de competitividade que o hidrogênio de baixa emissão de carbono tem em relação aos seus concorrentes. Para quê? Para permitir que houvesse um florescimento desse mercado, para permitir que a ausência de competitividade do hidrogênio não fosse um obstáculo para isso. Então, o que a Europa tem feito justamente não introduziu barreiras específicas adicionais em termos de rigor operacional, rigor de segurança operacional. Ela vem tratando o hidrogênio como um potencial vetor de transição e que deve, tem uma necessidade de segurança operacional tão grande quanto outros segmentos, vamos dizer assim. Obrigado. Nada. Muito bem, o próximo a perguntar é o Ismael. Por favor, Ismael. Boa noite, Juliano. Boa Prazer noite. conhecer você. Boa noite a todos os participantes. Juliano, eu sou aluno aqui da pós, da UNB, e eu estava vendo os seus primeiros slides. Você falou das cores, né? Hidrogênio verde, hidrogênio azul. E naquele esquema que você apresentou, o hidrogênio verde era produzido de matriz energética, vê se eu entendi certo, né? Elétrica, eólica, ou seja, já energias, vamos dizer assim, renováveis. Já o hidrogênio azul, pelo que eu lembro do gráfico, aceitava, de certa forma, uma matriz até de fósseis. Eu acho que até esses projetos da Petrobras devem ser baseados nisso, né? O hidrogênio mais azul. Eu estou fazendo uma suposição, né? E eu vi aqui no marco legal que, nos conceitos, que vocês não eliminaram o uso do hidrogênio azul, né? Claro, né? Outras formas, né? Mas a minha pergunta é o seguinte: será que tem alguma crítica? O azul é mais poluente do que o verde? Ou como o senhor avalia essa, sei lá, essa flexibilidade sobre as críticas que possa ter sobre o azul, mas e não eliminar as outras alternativas, né? Porque se eliminar o azul, será que pode influenciar ou fechar as portas totalmente para outras formas? É isso que é a pergunta. Não sei se Excelente pergunta. entendi. Excelente pergunta. Eu entendo o seguinte: o hidrogênio, até o hidrogênio cinza hoje, que é hidrogênio com alto índice poluente, ele tem um papel importante na transição e no fortalecimento do hidrogênio de baixa emissão, porque ele pode lançar as bases para fornecimento de hidrogênio para um mercado que, enfim, se você não tem mercado para hidrogênio, tampouco você terá mercado para hidrogênio de baixa emissão de carbono. O hidrogênio azul,
esbarra hoje no alto custo relacionado à captura do carbono. O que acontece? Conforme você bem colocou, ele é produzido a partir de fontes fósseis, o hidrogênio azul, né? Ele pode ser produzido a partir de fontes fósseis e ocorre para que ele deixe de ser cinza, passe a ser azul, ele tem no seu processo produtivo a captura do carbono. Então, captura-se o carbono que é produzido, que é subproduto o CO2, que é subproduto da produção desse hidrogênio, e estoca-se em unidades de estocagem subterrânea. Isso hoje é muito oneroso. Então, o hidrogênio azul, entende-se que ele não tem ainda elevada competitividade por conta da necessidade da captura do carbono, desse carbono que é emitido. Mas ele tem um papel fundamental, evidentemente, no processo que vai se desdobrar numa maturidade tecnológica do hidrogênio. Enfim, entende-se que não consigo definir o quanto a Petrobras pretende investir em azul ou em verde. Por quê? Porque ela tem condições de investir em ambas as rotas. A Petrobras é uma grande empresa de energia hoje. Ela tem, inclusive, forte interesse na da regulamentação do mercado de energia eólica offshore, por exemplo. Energia eólica offshore ocorre a geração de energia elétrica em alto mar. Por que a Petrobras e as petroleiras são interessadas nisso? Porque existe um dispositivo nessa lei que permite que ela por explorar petróleo naquela região, no determinado mar territorial, ela também pode usar na sua zona de influência, pode botar uma turbina eólica lá. Então, há potencial de utilização por parte que as petroleiras vislumbram a possibilidade de usar a energia eólica offshore no seu processo de transição energética, no processo de diversificação de produção de energia. Então, eu não vou saber dizer com precisão o que a Petrobras enxerga como seu potencial, seu principal forma de produção de hidrogênio, se é o azul ou se é o verde, justamente porque ela tem condições de explorar as duas vertentes. E eu entendo que o simples fato de o hidrogênio atual produzido no Brasil ser o cinza e é produzido predominantemente pela Petrobras para suas unidades de refino, já demonstra aí realmente um certo interesse da empresa em utilizar a rota tecnológica do hidrogênio azul para a produção de hidrogênio de baixa emissão de carbono, eu entendo. Vê se eu entendi, então. Petrobras está mais no cinza, assim, uma suposição. Tende a ir para o azul, seria como se fosse uma transição, né? Vamos dizer assim. Para um hidrogênio cada vez mais, né? Mais limpo, vamos dizer. Dentro do hidrogênio, né? Todos são de baixa poluição, é claro. Sim. Por que acontece? Vê a dificuldade que hoje ocorre com relação à exploração da margem equatorial ali na região norte do país. As novas fronteiras de produção de petróleo, de fato, estão ficando mais... Está havendo alguns obstáculos do ponto de vista ambiental, né? A Petrobras já vem enfrentando obstáculos nesse sentido, de tal forma que, em alguns anos, espera-se que, se não houver a exploração da margem equatorial, por exemplo, ou novas descobertas, comece a decair a capacidade produtiva da empresa petrolífera no Brasil, do petróleo no Brasil. Em razão disso, a diversificação da matriz dentro da própria petrolífera é importante, é uma preocupação importante. Hoje a Petrobras tem uma diretoria só de transição energética, que é coordenada pelo Maurício Tomasquim, que é ex-presidente da EPE, um cara com profundo conhecimento dessa área. Então, é dado uma importância muito grande nessa parte, nessas petroleiras. Então, assim, o que eu não consigo precisar é qual dessas rotas será preferida pela Petrobras no longo prazo, uma vez que ela pode atuar em ambas. Ela tem expertise tecnológica para atuar em ambas, ela tem subprodutos, ela tem capacidade de produção de energia para atuar em ambas, ou seja, ela produz gás natural, ela tem condições de produzir energia elétrica também em ampla escala. Então, é algo realmente que vai estar coordenado com a estratégia da empresa. Eu não saberia te precisar qual seria a principal rota, mas acredito que ambas as rotas têm importância elevada. E daí, inclusive, a importância do fato de que a lei não trouxe uma taxonomia discriminatória. Ou seja, não houve ali uma taxonomia, uma definição do hidrogênio que discriminasse obrigatoriamente qual fonte, qual rota seria privilegiada. O que foi privilegiado não é a rota em si, mas o fato de ele ser ou não emissor de carbono, de elevada emissão de carbono. É isso mesmo, obrigado.
pela resposta. É isso mesmo que eu queria saber. Tudo bem. Então, o Danilo, por favor. Boa noite, Boa noite. professor Juliano. Eu dei uma olhada no marco legal e como você participou lá da construção também, e comparando com o setor de petróleo, gás natural, que tem uma regulamentação muito forte na questão do trabalhador, de saúde do trabalhador, na questão dos riscos operacionais. A gente viu recentemente até um acidente com um veículo, um abastecimento de gás natural no Rio de Janeiro. O hidrogênio é bastante volátil. Uhum. E volátil não, como posso dizer, ele reage muito rápido e pode causar uma explosão muito rápido. E no marco legal, eu não vi um detalhamento específico da questão de riscos. Eu vi a questão de diretriz da gestão de risco, mas ela não adentrou tanto nos riscos para os trabalhadores ou para o próprio usuário do hidrogênio. E aí eu queria saber, e pensando que aí são duas perguntas, tá? Dentro dessa contextualização. A primeira a gente fala, eu vi na sua palestra falando da ANP, da ANEEL e da ANP, ANEEL e ANA como agências reguladoras, mas nesse aspecto dos riscos, você acha que caberia a própria ANP adentrar nessa regulamentação específica? E a segunda questão dentro disso como você participou da construção, houve um debate para tentar aprofundar ali no marco legal a questão de riscos à saúde da população, do trabalhador, ou riscos de outros de acidentes, ou isso você acha que deve ser ali a entidade reguladora mesmo que vai tratar nessa questão da prevenção? Em relação à primeira pergunta, a ANP sim é responsável pela regulação específica da parte de segurança operacional. Os outros entes reguladores estão mais ligados aos aspectos acessórios decorrentes da diversidade de fontes de produção, né? Então, no caso da ANEEL, precisa de energia elétrica para produzir. Então, o papel da ANEEL nesse sentido seria acessório, seria realmente especificamente para as formas de produção de hidrogênio as rotas de produção de hidrogênio que utilizariam energia elétrica para a sua produção. A mesma coisa a ANA, né? Aqueles que utilizassem a água teriam aí uma influência da ANA na regulação. Em relação a transporte, a lei é muito clara a atribuir à ANP a competência de regular aspectos relacionados a transporte, a segurança operacional, a transporte, estocagem, produção em si do hidrogênio. Então, a ANP é realmente o capitão do time. E é o regulador responsável por estabelecer os critérios o que seria como obrigatório em termos de atendimento de segurança operacional. Especificamente sobre a questão da discussão de risco de acidentes e risco à saúde do trabalhador, da população como um todo, eu entendo que, conforme já até mencionamos aqui, a previsão de estudos de análise de risco, a previsão de outros instrumentos nesse sentido acabam tratando dessa questão, acabam endereçando soluções para essa questão, porque a gente entende, que eu pelo menos entendo de fato, que houve um rigor específico em relação ao hidrogênio, à segurança operacional do hidrogênio, justamente por conta desses aspectos que são inerentes à sua composição e à dificuldade do seu manuseio, a dificuldade em operar a sua produção, em armazenamento, estoque, etc., manusear o hidrogênio. Então, em razão disso, estabeleceu-se aí a obrigatoriedade de alguns requisitos adicionais que estão justamente relacionados à equação disso, né? Então, o estudo de análise de risco, por exemplo, é um estudo ambiental que deve justamente trazer um conjunto de requisitos que precisam ser cumpridos pelo projeto para que haja a sua efetiva aprovação. Então, normalmente, esses aspectos ambientais são trazidos em normativos específicos de meio ambiente. Aqui, dentro do próprio normativo do hidrogênio, da lei do hidrogênio, foi trazido esses requisitos adicionais que normalmente ficam por conta de regulamentos e de questões de regulamentos específicos de meio ambiente. Então, eu entendo que nesse sentido foi bem equacionado no sentido assim, de ter um rigor elevado para contemplar os desafios relacionados à segurança operacional que o hidrogênio impõe. Então,
por mais que não tenha sido citado especificamente na lei, a segurança do trabalhador como uma premissa, ou a segurança ambiental foi colocado como premissa, sim, entre os requisitos, entre as diretrizes, e esses outros pontos que foram trazidos, esses outros requisitos que foram trazidos pela lei, foram introduzidos pela lei, devem sim oferecer um elevado rigor na aprovação de projetos, no meu entendimento. Tá, joia. Obrigado. Tem mais uma pergunta, Juliano, da Ana Luísa. Por favor, Ana Luísa. Olá, boa noite, tá me ouvindo? Boa noite, estou sim. Boa noite, Juliana. Eu queria. É porque você citou os riscos de captura e falou um pouco sobre o papel do legislador nessa questão de riscos de captura. Eu queria saber se tem e qual o interesse do legislador de querer manter só os meios de produção de energia que já tem. Porque toda essa resistência e esses riscos de captura com essa nova forma, já que seria, de certa forma, um avanço, a abertura do mercado. Aí a gente já vai se aventurar em questões de ciência política até, né, Ana? Porque quando a gente observa onde quem tem condições de ser ouvido dentro das esferas de decisão, dos espaços de tomada de decisão, normalmente são agentes que já são consolidados, né? Então, esses agentes tendem, de fato, a introduzir um viés conservador em relação a algumas inovações. A gente sabe, por exemplo, que muitos desses agentes foram responsáveis pelas iniciativas que buscaram expandir para o hidrogênio benefícios, subsídios tarifários que são introduzidos para o setor elétrico. Por quê? Porque esses agentes já se beneficiam lá no setor elétrico e passariam a se beneficiar também na produção de hidrogênio, nas duas pontas, né? Então, o espaço de poder hoje, ele acaba sendo um terreno que oferece possibilidades de captura nesse sentido, porque quem tem voz, quem tem mais condições de ser ouvido, são justamente os agentes que têm elevado grau de organização e são provenientes de mercados mais bem estruturados, mais bem consolidados. Então, entendo que não é que o legislador tenha um interesse, mas ele acaba se vendo ouvindo justamente esses agentes que têm interesses específicos. É a razão pela qual, inclusive, Lowe atribui essas políticas de incentivo como sendo de custos difusos e benefícios concentrados, né? Quer dizer, agentes muito bem organizados conseguem benefícios concentrados, conseguem direcionar os benefícios para os seus mercados e difundem o custo para todo mundo, acabam jogando a conta para que todos paguem, justamente por essa capacidade de serem ouvidos, né, por quem toma a decisão. Então, há uma necessidade, sim, de se observar a forma como esses espaços de poder se conformam, se estruturam e se organizam para garantir que haja que haja espaço para o florescimento dessas tecnologias novas, né? Respondi sua pergunta? Não? Responder assim, só uma coisa que eu queria entender direitinho, que é aquela questão da desconfiança do legislador em relação que ele colocou a taxatividade, né? Isso seria, então, uma questão mais política do que técnica em si. Assim, aquilo foi uma pergunta provocativa, né? Será que foi uma desconfiança? Será que atribuir 7 quilogramas foi resultado de uma desconfiança do legislador com o regulador? Me parece uma pergunta pertinente. Não consigo afirmar isso de forma categórica. O que eu posso dizer é que, no meio das discussões, eu presenciei muita gente preocupada com isso. Se foi isso o único fator que levou a legislação a caminhar para isso, eu já não consigo afirmar de forma tão taxativa. Mas essa eventual desconfiança, ela decorre justamente do fato de que muita gente trazia essa discussão, falava assim, olha, como assim a ANP que vai regular o mercado de hidrogênio, que interesse a ANP vai ter nisso? Afinal de contas, o hidrogênio não vai
ou ainda, caso ela venha ter interesse nisso, caso ela venha ter iniciativa de regular isso de forma, ela vai regular de forma isenta, ou ela vai acabar favorecendo as rotas ligadas ao segmento de petróleo, entende? Então, assim, no fim das contas, essa pergunta provocativa em relação à possível desconfiança do legislador para com o regulador, ela reside justamente na possibilidade de que, enfim, o legislador acabou talvez se excedendo ao estabelecer critérios tão rígidos, né, justamente para remover a competência por parte do regulador em relação a isso. Acabou sendo uma das consequências dessa possível desconfiança, né? Entendi. Obrigada. Muito bem. Obrigado. Acho que foi super esclarecedor, Juliano, e realmente, né, é um tema tão importante, uma nova fonte, um novo produto e uma nova indústria, né? De alguma forma, sempre que há uma nova indústria, há a possibilidade de novas riquezas sendo geradas dentro do país, e daí a importância de serem bem cuidadas e bem tratadas, né? Eu me lembro que antes, alguns anos atrás, a grande discussão dos que se associavam para introduzirem o hidrogênio de baixa emissão, ou hidrogênio em geral, no Brasil, era a de que tivessem um marco regulatório relativamente seguro para os investimentos, porque havia, e ainda há, né, esse interesse de investimentos justamente europeus. Então, as oportunidades às vezes são abandonadas pelo Brasil porque não se vê a estratégia de se tratar um tema como esse o quanto antes, né, para se aproveitar dos potenciais incentivos que vêm de fora, né? E daí talvez aí seja um casamento, né, que poderia ser trazido, né, pelo seu colega da assessoria da consultoria do Senado, né, na área financeira, né, também como que aspectos financeiros, né, e de incentivos nessa área podem também influenciar a adoção de uma nova indústria no Brasil, né? Mas, enfim, eu acho que foi super interessante, Juliano, e eu vou então caminhar para o encerramento. Professor, me permite um comentário Claro, final? claro. Fazendo um gancho na sua fala e num trecho da fala do César que ele mencionou a questão da certificação. A certificação entende como sendo um instrumento importante justamente para equalizar as expectativas do mercado potencial europeu, do mercado consumidor potencial, com a nossa capacidade de produção. Por quê? Porque a certificação é quem vai, não a lei, mas a certificação é a certificação que vai atestar a origem exata do hidrogênio, se ele é de uma fonte, não necessariamente uma obrigação que parta dentro da lei. Então, esse é lembrei desse ponto que o César mencionou, eu fiquei com isso para poder responder e acabei perdendo, César, desculpe. E utilizando esse gancho da sua fala, professor, justamente porque, em vez de se atribuir, optou-se por, em vez de se atribuir critérios específicos para que o hidrogênio fosse considerado de baixa, assim, de verde ou azul, enfim, atendesse às necessidades do mercado europeu, como adicionalidade, temporalidade, etc., na lei, atribuiu-se a certificação a competência de fornecer essa informação de forma precisa. Ou seja, muito provavelmente o mercado europeu só vai consumir aquilo que estiver certificado como sendo com aqueles atributos que eles conferem. Então, a lei equaciona isso dessa forma, para que não se percam as oportunidades que podem vir a surgir advindas desse apetite europeu em investir nesse setor. Obrigado mais uma vez, desculpe falar após a sua
fala a respeito disso. Obrigado. Não, que é isso. Nós estamos aqui para ouvi-lo mesmo. Acho super interessante. Em matérias de certificação ambiental, quem tem se habilitado até são os cartórios, né? Então, há regulações do CNJ avançando sobre certificação de diversos níveis. Quem sabe eles também avancem por aí, né? Mas eu estava então dizendo que caminharíamos para a conclusão, não sem antes, obviamente, facultar a palavra ao palestrante para suas considerações finais e encerramento desse dia de palestra. Lembrando que na próxima semana nós teremos palestras no mesmo horário, no mesmo dia, né, sexta-feira que vem, pelas manhã e à noite, sobre regulação do Fundo Nacional de Alimentação Escolar, regulação de rodovias e de mercados digitais. Então, por favor, Juliano, para o seu encerramento. Eu agradeço a oportunidade por trazer esse tema, professor, que eu acho que o mais importante é que quanto mais difundido sejam as informações sobre o tema, acho que maior a capacidade que nós temos de ter contribuições, principalmente contribuições vindas da academia, que são essenciais. Então, fico muito feliz de poder tratar desse tema e deixar a minha mensagem final como, por mais que haja riscos de captura, conforme nós mencionamos, todo o interesse que nós temos em relação à lei, o conceito que nós temos da lei é positivo, porque ela introduz justamente esse um arcabouço de segurança jurídica para captura dos investimentos, para obtenção de investimentos. E a partir disso, o que se deve fazer é fazer uma modulação de ajuste fino, que pode ser feito no regulamento, deve ser feito no regulamento, e espera-se realmente que quanto mais pessoas envolvidas nesse debate, melhor serão as condições para que esse regulamento realmente cumpra o interesse nacional e, enfim, a modicidade para o consumidor e etc. Então, fico muito feliz, agradeço mais uma vez a oportunidade e sempre estarei à disposição para novos convites e novas oportunidades para discutir o tema. Muito obrigado.